Seja muito bem-vindo ao módulo 3. Aqui a gente vai falar sobre fiscalização trabalhista, autuações e a identificação dos riscos psicossociais. O que você vai aprender na prática, né? Nessas 4 aulas, que vai ser direto aqui nesse vídeo. O que a fiscalização do trabalho observa e o que gera multa? Os critérios utilizados em auditorias e inspeções trabalhistas, falhas recorrentes em instituições de ensino na gestão de riscos psicossociais e o checklist prático para a identificação inicial de riscos psicossociais. O que a fiscalização do trabalho observa? Ela é conduzida por auditores fiscais, verifica o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, incluindo a NR01. A atuação vai além da verificação documental, ela envolve uma análise da realidade organizacional. O nosso o foco desse treinamento é adequação à NR1. Então, você precisa ter o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o GRO vem dentro do PGR, que é a implementação do PGR. Isso é feito pela sua empresa contratada de saúde e segurança do trabalho, porque você tem que ter uma. Porque desde o E-Social, a gente foi obrigado a implantar, né, a ter uma empresa de saúde e segurança do trabalho. Nós podemos identificar os riscos psicossociais, essas evidências de ações preventivas. Eu vou te dar o caminho do que você precisa fazer para mitigar esses riscos que você vai mandar para a sua saúde e segurança do trabalho e eles vão juntar ao PGR. E monitoramento contínuo, né? Como dizem, né? Orai e vigiai. A gente tem que sempre vigiar, não tem jeito. O que é efetivamente analisado? A documentação. PGR formalizado, registro de ações, relatórios internos. E aqui não adianta ter um PGR genérico, que copiou de qualquer lugar, colocou de qualquer jeito. Porque no caso de uma autuação, eles vão conferir se o que está lá é o que está sendo feito. Prática organizacional, as condições reais de trabalho, a forma de gestão, os relatos de colaboradores. E a coerência, tem que ter esse alinhamento entre o que está documentado e o que ocorre na prática. Não adianta copiar, colou um PGR, colocou lá, se você não está fazendo nada daquilo, não cola. A autuação não depende apenas de um documento faltante. Ai, faltou o documento de assinatura do mês 3 de continuidade das ações. Não é só isso, ela vai olhar o todo, mas é claro que você tem que ter esse documento do mês 3, do mês 4, do mês 5, do risco psicossocial 1, do risco 2 e tal. Ela pode ocorrer por falha na gestão organizacional. O que gera autuação? Quais que são as principais causas? A ausência desse PGR, a falta de identificação de riscos psicossociais, a inexistência de registros, evidências de sobrecarga ou gestão inadequada e contradição entre discurso e prática. No setor educacional, quais que são os pontos de atenção? A fiscalização tende a observar principalmente a pressão por metas, a sobrecarga docente, o acúmulo de funções e o clima organizacional. Os critérios utilizados em auditorias e inspeções, por rotina, inspeções programadas para verificação periódica do cumprimento normativo, por denúncia, acionadas por relatos de trabalhadores ou terceiros sobre irregularidades e por investigação, decorrentes de acidente de trabalho ou por adoecimento ocupacional. Então, ou por rotina, vai fiscalizar todas as empresas e essa adequação é para todas as empresas, desde que tenham um funcionário CLT e um funcionário registrado. Por denúncia, algum funcionário seu ali ligou e denunciou, levanta a lebre deles, eles podem vir avaliar vocês. E por investigação, aconteceu algum caso de afastamento, levanta a lebre também do MTE, né, Ministério do Trabalho e Emprego. E fora que a escola já está no radar, né, gente? Porque a escola é um dos que mais adoecem. Depois de saúde, a escola está ali entre os 3 mais que adoecem no ambiente corporativo, devido à alta carga que a gente viu ali no módulo 2. Os 4 pilares de avaliação.
Conformidade normativa, aderência às exigências legais e regulamentares vigentes. A NR1 é de 1978, foi atualizada em 2024 e passou a ser vigente em maio de 2025 e com autuações previstas a partir de maio de 2026. Não é modinha, não é coisa passageira, é daqui para frente. 2. Evidência documental. Comprovação de que riscos foram identificados e até aí está tudo bem. As empresas vão ter mesmo riscos psicossociais. Mas medidas estão sendo adotadas. Não é só colocar o papel no relatório e está tudo bem, não. E como você tem acompanhado, como você tem mitigado esses riscos? Consistência nas práticas, análise sistêmica, um processo estruturado, com continuidade, coerência entre gestão e prática. Rastreabilidade. Ações devem registrar quando, por quem, qual o objetivo e qual o resultado. Aí entra muito aqui aquele PDCA, né? Plan, do, check e act. Então, planejar, fazer, checar, verificar e agir. Tem que ter essa continuidade. E isso a gente entrega o plano de ação para vocês irem marcando ali, avaliando quem fez, quando fez, como fez, qual o resultado. Exemplo, uma escola afirma ter controles de riscos, mas não possui registros, indicadores ou evidências. Não conformidade caracterizada. Só falar não vai funcionar. Eles precisam ver, você precisa ter documentado, com data, com hora, quem fez. Quando a gente fala aqui do pilar 4, rastreabilidade, lembra que eu falei sobre a importância do anonimato nos formulários de diagnóstico de riscos psicossociais e da importância de ser um COPSOC 2, um HSE-IT, que são ferramentas validadas cientificamente. Não adianta você fazer um questionáriozinho X, Y, Z da sua cabeça e achar que aquilo vai resolver. Não, tem que ser rastreável. Falhas recorrentes em instituições de ensino. Muitas instituições educacionais apresentam vulnerabilidades sistêmicas na gestão de riscos psicossociais. Agora a gente vai conhecer as 6 falhas mais comuns. Ausência de estrutura formal, sem PGR, sem processo definido, atuação apenas reativa. Aconteceu um problema, você reage a ele, mas você não previu que aquilo poderia acontecer? Você não estava acompanhando aquele risco antes? Falta de registro. Ações até existem. Lembra que eu falei do exemplo de uma palestra de Setembro Amarelo, uma palestra sobre Janeiro Branco, uma roda de conversa, trazer um fonoaudiólogo para treinar a sua equipe, mas se não são documentadas, juridicamente elas não existem. Falha na comunicação, falta de clareza, cobrança desestruturada e ruído organizacional. O líder não fala exatamente o que tem que fazer, depois quer cobrar resultado. O coordenador fala uma coisa, o diretor fala outra, eles não estão alinhados. Uma gestão baseada exclusivamente em metas, foco excessivo em resultados, sem considerar o impacto humano, a sobrecarga, o adoecimento e os conflitos. Será que você tem 2 pessoas aí no comercial? Claro que você quer que elas vendam, mas será que a competição entre elas está sendo saudável? Ou você está, ó, só valoriza quem bateu meta ali, mesmo que seja inescrupuloso? Entendeu? Será que aí, no outro funcionário que não é inescrupuloso, mas não bateu meta, ele não recebe elogio nenhum porque ele está fazendo as coisas corretamente? Despreparo da liderança. Gestores não capacitados não identificam riscos, não agem preventivamente e intensificam problemas. Preparar a liderança para comunicação não violenta, para uma atenção, um olhar de até compaixão para o seu liderado. É uma pessoa que está vindo de um luto, é uma pessoa que está com problema familiar. Eu vou voltar naquele caso que eu falei da minha colaboradora que falou: nossa, eu ganhei tanto peso, aquilo estava afetando a autoestima dela. E sobrepeso é uma questão de saúde. Se ela fica muito obesa, ela vai cair o rendimento dela. Se ela está se sentindo muito mal com aquele peso, o rendimento dela não vai ser igual.
Desconsideração dos riscos psicossociais. Tratar a saúde mental como tema secundário, quando já é exigência legal. O que são as consequências das falhas? Autuações, processos trabalhistas, clima deteriorado e alta rotatividade. Um checklist prático de riscos psicossociais. Então, checklist da organização, da liderança e comunicação. Organização do trabalho. Há sobrecarga de funções? As metas são realistas? Existe clareza de papéis? Documentado. Lembra que a gente está falando disso de documentado? E na liderança, os gestores são capacitados ou foram colocados lá? Às vezes, uma pessoa é ótima no operacional, no fazer ali, ela sabe demais, mas ela não sabe gerir nem a própria vida. Como que ela vai gerir outras pessoas? Às vezes a gente acaba com um funcionário bom porque promove ele, porque tem mais tempo de trabalho, ou enfim, achando que ele vai ser um bom líder, achando que vai ser um bom gerente, um bom coordenador, e ele não sabe dar ordem, ele é muito amiguinho dos outros. Então, eles estão capacitados? Há apoio às equipes? Existe escutativa? Ou você nunca tem tempo para as pessoas? Que cansa, gente. Liderar cansa. Comunicação. As informações são claras. Às vezes está claro na sua cabeça, mas não está claro para outra pessoa. E se não está documentado, não está claro para ninguém no frigir dos ovos. Há alinhamento entre setores? O que que adianta o setor comercial estar vendendo pra caramba se a retenção em sala de aula está sendo baixa? Às vezes por causa de um professor que está com problemas, que não está nem aí para os alunos. Existe feedback estruturado? Você faz reunião de alinhamento, aquela reunião individual dos seus funcionários? E o clima organizacional? Há conflitos recorrentes? Um puxando o tapete do outro? Existe rotatividade elevada? Lembra que a rotatividade custa? E aqui eu vou repetir. Cada US$ 1 investido em saúde mental no trabalho retorna US$ 4 para a empresa, sendo que algumas empresas retornam até US$ 16. Já 4 é bom, né, gente? Há queixas frequentes? Tá recorrente? O checklist, indicadores e aplicação prática. Os indicadores que você deve observar. Absenteísmo está alto? Cada semana é um que dá atestado? Tem afastamentos por saúde mental? Qual que é o CID nos atestados que vem? Quando o funcionário traz o atestado, você só manda para sua contabilidade ou você vê ali o que que é? Você tem registro desses dados? Ou só a contabilidade que tem? O que não dá para medir, o que não é mensurável, não dá para melhorar, gente. Falar só de achismo, né? Não dá mais. Só de feeling. Ah, eu sinto que é assim. A gente pode sentir errado, a gente pode interpretar a realidade errada. Vamos nos dados para ver se o seu feeling está batendo com os dados. Aí tá tudo jóia. Como usar o checklist? Diagnóstico inicial da organização. Identificação de prioridades de ação. Então, qual risco psicossocial precisa de intervenção imediata? A gente começa por ele para depois ir mitigando os outros. E uma base para a elaboração do plano de ação, que é o que a gente entrega para vocês. O diagnóstico da sua equipe com o plano de ação para você executar. E aí, numa segunda fase, a gente também executa esse plano de ação, porque essas formações, workshops, rodas de conversa, palestras, elas podem ser online para não onerar tanto a empresa. Porque imagina você, numa empresa de 4 colaboradores, você ter que trazer uma palestra mensal, o custo desse palestrante mensal, desse profissional. Então, existem grupos e a gente oferece isso na comunidade Rainha NR1, para que tenha um custo mais acessível para todas as pessoas e funcione igual, porque nos arquivos as publicações do Ministério do Trabalho e Emprego, com as atualizações da NR, e isso a gente vai disponibilizar para vocês também, lá fala que isso pode ser EAD, ensino à distância. Então, pode sim
ser híbrido, ser online ao vivo, ser online gravado, desde que tenha certificação. Seu funcionário acessou ali aquela aula, ele fez, e que é isso, a gente vai gerar um certificado que você anexa à sua execução anual. Uma limitação importante: o checklist não substitui uma análise técnica aprofundada, mas é um ponto de partida essencial para qualquer instituição. Para finalizar, o módulo 3. Então, o que que a gente falou? Fiscalização, avaliação prática, mais documento, não apenas conformidade formal, não é só o papel. É o papel, mas o que está sendo feito. NR1 exige evidência e rastreabilidade de todas as ações preventivas. Ah, tá bom. Você aplicou o formulário? Aplicou. Qual diagnóstico você aplicou? HSE. Tá bom, é cientificamente comprovado. Qual o plano de ação? Ah, o plano de ação que a empresa Rainha, que a consultoria Rainha NR1 gerou é esse. É isso que eu tenho que fazer. Tá bom, e o que foi feito disso? Ah, eu coloquei meus funcionários na comunidade Rainha NR1, eles estão sendo acompanhados mensalmente. Eu recebo certificados de cada colaborador, que aí aqui existe a tríade, né? Governo, empresa e o colaborador. O colaborador tem que fazer a parte dele. E outra coisa, esses treinamentos, mesmo que sejam os gravados ali ou os ao vivo, online na comunidade NR1, eles precisam da participação do funcionário, do colaborador, que é essa parte aí que faz, e precisa da certificação de participação. As falhas, até porque, só voltando aqui um pouquinho, se o seu funcionário não fizer a parte dele, depois ele não pode exigir outra coisa. E esse tempo dele assistir essa aula, participar, é tempo de trabalho, gente. Não vai dar extra classe para colaborador aí, não. Ah, você acessa lá a plataforma, você faz da sua casa, você faz à noite. Não. Tudo que é aplicado a NR1 tem que ser no tempo de trabalho. Se o seu funcionário é registrado 44 horas, é ali dentro daquelas 44 horas que ele vai fazer. Não é no sábado, não é no final de semana, não é no período de folga dele, tá? Tudo que é relacionado ao NR01 no tempo de trabalho. Ou seja, a gente que paga, né, gente? A gente sempre paga. Falhas. Falhas organizacionais geram autuação, não apenas ausência de documentos. Educação. Instituições educacionais têm vulnerabilidades específicas que exigem atenção. E aí que entra o nosso know-how, o nosso saber fazer. Eu estou em campo de batalha na educação há 16 anos. Eu entendo você. Eu entendo como é difícil contratar, como é difícil manter, como é difícil demitir, como é difícil treinar, como é difícil ensinar, qual cansativo é, como levantar esses números. Eu entendo, mas a gente não tem o que fazer, a gente tem que adequar. Então, por eu entender essa história de vocês, essa vivência diária de vocês, de campo de batalha, eu não estou falando aqui de uma coisa que eu não vivi, eu estou falando de uma coisa que eu vivo há 16 anos. Eu entendo real a dor de vocês. Eu sou referência para isso. Eu posso treinar a sua equipe, orientar você para que você esteja protegido com a NR1. E o checklist é a ferramenta inicial de diagnóstico e o ponto de partida para o plano de ação. Bora para o próximo módulo? Vejo você lá.